pela história de vida, né? Como é que foi o teu início na Marinha, casamento? Conta pra gente um pouquinho. Amém. Eu, desde a tenridade, né, por volta lá da nossa adolescência, eu sempre tive como objetivo galgar algo para a minha vida profissional, né, porque sou oriundo de uma família de muitos irmãos, né, nós somos 8 irmãos, uma família humilde, ao qual a gente sempre desejou, né, uma profissão, e graças a Deus busquei isso bem cedo, a minha formação profissional, né, e técnica, ao qual me deu condições, à época, de fazer o concurso, em 1995, para a Escola de Aprendiz de Marinheiro do Espírito Santo. E graças a Deus, Deus abriu as portas, e lá estamos nessa instituição maravilhosa há 29 anos. Vamos completar agora 29 anos nessa instituição e, graças a Deus, dentro daquilo que a carreira me propôs, nós já chegamos ali ao topo da carreira e agora estamos, como dizemos lá, né, na caserna, estamos descendo a ladeira, deixando para os mais novos que estão vindo aí atrás de nós. Então, né, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, né? Porque foi a partir de então que nós pudemos construir a nossa vida, a nossa família, ter o pão nosso de cada dia na nossa mesa, e tudo foi pela graça de Deus, né? Não foi mérito nenhum nosso. Deus assim nos abençoou de uma forma extraordinária. Acredito eu que em outras oportunidades a gente pode contar esse testemunho mais detalhado, né? Tu veio de família cristã? Sim, eu fui nascido e criado na igreja, né? Assembleia de Deus, Ministério de Bangu, Congregação Caxiri. Minha mãe faleceu sendo jubilada ali naquela igreja, com mais de 50 anos servindo ao Senhor ali. Nós louvamos a Deus porque no dia da sua jubilação, nós pudemos estar ministrando a palavra nesse dia, e foi uma grande honra para nós, mas o Senhor resolveu recolhê-la, né, no ano de 2018, uma grande mulher, uma grande serva de Deus, que nos ensinou, né, os princípios da palavra, e não só da letra propriamente dita, mas nos ensinou com a vida. E nós louvamos a Deus porque nós buscamos, né, transmitir esse legado para minha família, para as minhas filhas, e viver isso, né? E graças a Deus nós tivemos um período curto, né, afastado do Evangelho, na adolescência ainda, mas o Senhor, quando nós retornamos, inclusive creio eu que um dos projetos de Deus, ao abrir a porta da instituição da Marinha do Brasil, o Senhor já tinha um propósito ali comigo, porque foi ali que eu retornei aos caminhos do Senhor, e de lá nunca mais saí. O senhor é morador ali de Bangu, né? Sim. Mas aí o senhor foi criado nos evangelhos, sua mãe, ela era cristã, seu pai também, sua família toda, seus irmãos, o senhor foi indo para a primeira a seguir o caminho? Não, todos nós fomos criados, né? Todos nós, os irmãos, somos 8 irmãos, dos quais eu sou mais novo, né? E nós fomos criados, meus pais são naturais de Pernambuco, né? E vieram para cá, minha mãe muito nova ainda, com mais ou menos uns 19, 20 anos, já casada com meu pai já mais experiente, né? Mais idade do que minha mãe, né? Tinha um lapso temporal entre eles ali de mais ou menos uns 15, 16 anos. E aí minha mãe casou-se com ele por questões de trabalho, né, de emprego. Meu pai era marítimo,
né? E então, na cidade de Pernambuco, as portas não estavam abertas. Foi quando eles resolveram vir para o Rio de Janeiro, para algumas empresas que aqui estavam, né? Como sempre, né? O polo, Metrópole, né? a metrópole, né? Esse eixo Rio, São Paulo e Minas promove muito, né? Muito êxito, né? De êxodo, né? Dessas pessoas da zona rural, do interior do país, para cá em busca de emprego. E assim foi com meus pais. E foi quando eles não vieram direto para esse bairro que eu nasci, né? Meus irmãos passaram por vários, meus irmãos mais velhos, outros bairros, como Rocha Miranda, Meia, Coelho Neto, entre outros bairros, até chegar aqui. E aí definitivamente, mais ou menos na década de 70, meu pai conseguiu comprar a sua primeira casa própria, primeira e última, né? Porque ele não nos deixou outra, mas foi aonde, do quinto filho, se não me falha a memória, adiante, nós nascemos lá, né? Tenho umas duas irmãs gêmeas, André e Adriana, servas do Senhor também, estão conosco lá na missão. E nós nascemos lá, e logo em seguida veio eu, né? Desde 1978, que eu morei ali, naquela casa, naquele bairro, e saí agora há 1 ano, por uma necessidade específica da minha filha, mas foi ali que eu cresci, formei minhas amizades, foi ali que conheci a minha esposa, né? Foi ali que Deus me deu assim as melhores oportunidades de relacionamento que a gente busca cultivar até hoje. Jardim Bangu, né? Jardim Bangu. E, sim, você passa para a escola de Marinha, aprendiz de Marinha ali? Sim. Espírito Santo. Espírito E fica Santo. quanto tempo até regressar? Como é que funciona? Então, ao fazer o concurso, a gente passa por aquele processo, né, inicial, e se concentra na escola de aprendiz de marinheiro. Na época, eram 2 turmas por ano que se concentravam, uma em janeiro e outra em julho. Eu fui da turma de meio do ano, né, de julho, e ali nós ficamos 11 meses, né, em período semi-internato, né? De segunda a sexta-feira a gente fica no quartel e sábado e domingo a gente tem uma folga, né? Para sair um pouco do quartel, praia, shopping. Em algumas oportunidades tínhamos condições de vir, né, para casa. Não muitas, porque o tempo muito curto, a época a passagem era muito cara, a gente não tinha umas condições para fazer esse translado o tempo todo, e até mesmo porque as empresas também não disponibilizavam a quantidade que tem hoje, né, de ônibus para fazer esse translado. E aí nós ficamos ali durante esse período, e ao final desse período nós saímos de lá formados, né, como marinheiros. E aí, ao sairmos de lá, a gente embarca, vem para a sede, no caso, é feita a distribuição no país inteiro, mas a grande maioria, ela vem para a sede, que é no Rio de Janeiro, a sede da Marinha do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e é onde aqui a gente é distribuído entre as OMs, né, que são as organizações militares, sejam navios ou OMs de terra, né, que a gente chama OM de terra, que são as OMs que são nos prédios, mais a parte administrativa da instituição. Então, e ali a gente fica um período, né, e aí, conforme o tempo, a gente vai seguindo o fluxo de carreira que nos é proposta desde o início, quando começamos. E qual a idade assim, desse teu regresso?
Você vai para o Espírito Santo quantos anos e regressa com quantos anos? Só para a gente fazer um link aqui do que a gente... Então, quando eu saio daqui do Rio de Janeiro, eu estava ainda por completar 17 anos de idade. E fiz a prova, tinha 16. E aí até a conclusão do processo, eu já estava ainda com 16 anos e concentrei com 16 e fiz 17 lá. Retornei para cá ainda menor de idade, né, juridicamente falando. E foi uma experiência ímpar, né, porque a gente nunca tinha se afastado da família durante muito tempo, né? Então ali a gente é mais trabalhado na questão emocional, porque hoje a gente consegue entender que as distâncias dessas instituições de formação, elas são proposital por conta de que a vida, né, militar, marinheira, ela vai requerer de nós isso, esse afastamento constante da família. Então esse processo já começa lá no início, até o final da nossa carreira, né? Porque essa questão da distância da família, né, ela vai perdurar por toda a nossa carreira. De fato, é um treinamento, né? Sim, já faz parte do treinamento, na verdade, né? Então, mas só que nesse primeiro momento, a gente muito novo, sem experiência nenhuma, né? sem entendimento de muita coisa, muitos ficaram para trás, né? Na primeira semana, eu lembro que a gente chama de período de adaptação, né? Mais ou menos ali uns 15 dias, cerca de... Só nos primeiros 15 dias, 50 pediram para ir embora. E aí depois, né, foi recompletada a turma com os reservas, né, que ficaram. Mas ao final do curso, a gente formou mais ou menos uns 340, 350. E a galera, no decorrer do curso, foi pedindo baixa, outros, né, tiveram alguns problemas, até mesmo disciplinares, ou até mesmo por falta de aproveitamento durante o curso. Mas nós nos formamos e ali, né, tivemos a oportunidade, como eu falei anteriormente, de retornar para os caminhos do Senhor. E várias pessoas marcaram a minha vida nesse processo de reconciliação e hoje são meus amigos. Alguns foram padrinhos de casamento, outros eu fui padrinho de casamento deles. Um deles foi meu padrinho na minha ordenação ministerial ao Ministério Pastoral. Eu quis honrá-lo porque era um camarada que não desistiu de mim e ali formou-se um elo de amizade muito forte, né, muito grande. E Deus me deu esses amigos aí através da Marinha. Então tu volta para Jesus lá e quando chega aqui já vem para a missão? Não. Foi muito engraçado nesse período, porque quando eu volto para cá, para o Rio de Janeiro, eu não tive nem tempo de procurar uma igreja, porque eu embarquei em um navio o qual já estava viajando. E ficaria uns 2 meses fora. Não deu nem para matar a saudade direito da família. Já cheguei viajando, né? E aí eu com a minha, na época ainda, minha namorada, né? Hoje minha esposa, eu tomei uma decisão e falei com ela lá mesmo, no dia da formatura. Falei, ó, estou vivendo uma nova experiência aqui, né? O qual você conhece, as minhas origens, e eu retornei para o caminho do Senhor e decidi, né, seguir ao Senhor quando retornar para o Rio de Janeiro.
E ela ficou meio balançada, porque ela vem de uma origem familiar completamente diferente da minha. Mas o Senhor já começou a trabalhar na vida dela lá na própria escola de aprendizes. Nós tivemos ali 2 encontros ecumênicos, né? Aliás, um encontro ecumênico, um culto ecumênico, e o outro só evangélico, né? E tinha muitos alunos que eram evangélicos. E aí o Senhor já começou a trabalhar ali no coração dela. E ao viajar, eu, né, lá de fora, ligava para casa, né? E ainda era aquela situação, né? Nem todo mundo tinha telefone na área, tinha que ligar e ao ligar você dava mais 10 minutos para retornar para a vizinha chamar a família. Era uma luta, né? Uma luta. Em comparação que é hoje. Não, com certeza. Mas aí ou seja, começou a trabalhar e ela falou para mim: André, tem uma novidade para te contar. Eu falei: legal, fala aí, poxa, estou ansioso para te ouvir. Aí ela: não, que eu tenho ido numa igreja, aqui perto de casa, convidado por uma amiga, já fui lá umas 4 vezes. E aí quando você chegar, eu quero te apresentar, né, e te levar lá para você também conhecer. E aí nós, ao chegarmos aqui no Rio de Janeiro, vi a família e tal, e no próximo final de semana eu fui com ela na igreja. Foi a igreja pentecostal de Nova Vida, ali em Realengo. Pastor Francisco, né, já dorme no Senhor. E ali a gente começou a caminhar, né, começamos a caminhar juntos. E o Senhor foi trabalhando na nossa vida. Fomos para as águas batismais juntos, né? Participamos primeiramente, né, da classe dos novos convertidos e nos batizamos juntos no ano de 1997. E aí, de lá para cá, a gente vem juntos, né, na caminhada do Senhor, na missão evangélica do Brasil, porque no ano de 97 ainda, eu creio, fomos direcionados pelo Senhor, né? Conhecemos a missão, o Bispo Davi começando o seu ministério ainda, bem novinho ainda, né? Uma vez numa igreja... Eu precisava do banquinho mais para pregar. Não precisava mais não. Mas uma vez eu falo isso, não sei se ele vai se lembrar, a gente foi numa igreja, aqui em Campo Grande mesmo. Aí eu fui acompanhando ele, né, porque foi a convite de um amigo meu. E aí ele, ao final da ministração, uma senhora abordou a gente, perguntou para ele se eu era filho dele. E aí ele: pô, André, que isso, cara? Tô muito ruim. Mas o Bispo Davi era bem novinho ainda, aquele pregador pulsante, né, vibrante, cheio de vida, ministrando a palavra. E a gente ficou encantado com a igreja, com a acessibilidade que a gente tinha. E viemos também de uma realidade totalmente diferente, né? E ali fomos acolhidos, e Bispo Davi fez o meu noivado, fez o meu casamento, apresentou as minhas filhas, fez os 15 anos da minha filha, das duas, né? Das 2 filhas mais velhas, né? Botei lá no texto, né? Na apresentação, que eu tenho uma filha do coração chamada Rebeca, que na verdade ela é nossa sobrinha, né? Mas sempre esteve conosco, na nossa casa, e como filha a gente cuidava, tratava. Hoje, graças a Deus, já está casada. E ela também foi apresentada pelo Bispo Davi ao Senhor, né? E o Bispo Davi também fez o seu casamento. Então, assim, nós louvamos a Deus pela vida e ministério do Bispo Davi.
porque ali a gente cresceu, né, como pessoas, como ser humano e também ministerialmente para a glória do Senhor. Então essa foi a minha trajetória aí, retornando, né, ao caminho do Senhor.